Meu nome é Walter Polis, eu sou planejador financeiro CFP e head da Academia da Fiduc, e hoje eu quero bater um papo com você sobre imóveis. Vale a pena comprar? É um bom investimento? Moro de aluguel ou compro ou financio? Enfim, vamos bater um papo sobre isso que dá muito pano para a manga. A primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: toda vez que a gente fala em imóveis, alguém sempre tem um exemplo. Porque alguém comprou, alguém vendeu e se deu bem ou se deu mal. Mas quando a gente vai fazer uma análise mais séria, não é bom pegar exemplos como se eles fossem representativos do todo. Se fosse assim, a gente poderia pegar o mercado de ações e falar, olha, tem um investimento aqui que valorizou 200% no último mês. Isso não quer dizer que o seu investimento vai se valorizar assim, né? Porque a gente está pegando um exemplo como uma amostra do todo e não é verdade. Então, acho que a gente precisa de dados. Então, eu fui dar uma olhadinha nos dados e queria dividir com você. Um índice interessante que a gente tem aqui no Brasil para falar de imóveis é o IGMIR, de residencial, que é feito pela ABCIP e pela GV. Esse índice é muito bacana, só que ele tem só 7 anos de existência. E aí é um período um tanto quanto curto para a gente poder avaliar. Nesse período, de 2014 a 2020, a média de valorização dos imóveis, na verdade, foi de desvalorização dos imóveis em 3,5% ao ano, descontando a inflação. Então, ele perdeu 3,5% ao ano com relação à inflação na média desses 7 anos, que é bem ruim, né? Se você pensar, mas, poxa, são só 7 anos. É verdade. Então, vamos dar uma olhada num outro índice também muito bacana aqui, o IVG, que é do Banco Central. Esse índice leva em conta os imóveis dados em garantia de financiamentos. Esse índice tem 20 anos, é de 2001 a 2020, que dá para a gente pegar. E aí, a gente vai ver que, na média, os imóveis tiveram uma valorização de 3,16% ao ano acima da inflação, o que é bem bacana. Então, quando a gente é a longo prazo, dá para ver melhor. Mas será que 20 anos é um prazo bacana para a gente olhar? Por quê? Porque teve um período aí no meio desses 20 anos que ele é um tanto quanto diferente. Entre 2003 a 2013, os imóveis tiveram um verdadeiro boom aqui no Brasil. Será que isso vai acontecer de novo? Não sei. Ninguém sabe, mas nunca aconteceu antes e, por enquanto, não aconteceu nada parecido depois. Só para você ter uma ideia, nesse período, os imóveis se valorizaram, na média, mais de 10% ao ano acima da inflação. É muita coisa mesmo, né? E aí, se você pegar um período de 20 anos, dos quais 10 ou 11 tem esse boom, também distorce um pouquinho. Só que tem um outro índice, o índice FIPESAP, ele tem uma série bem antiga. Ele tem uma série que vai de 1975 a 2015. Nós estamos falando, portanto, de 40 anos. Aí já dá para ter uma ideia. Nesse estudo de 40 anos, a valorização dos imóveis ficou em 1,8% acima da inflação. Mas lembra, está terminando em 2015. Então ele também pegou toda essa valorização daquele último período. Vamos esticar um pouquinho isso para 2019. Se a gente pegar de 2015 a 2019, o que aconteceu foi uma desvalorização de 20% no período, descontando a inflação. Então, se a gente juntar tudo, de 1975, a 2019, praticamente 45 anos, a gente vai ter uma valorização média dos imóveis no Brasil da ordem de 1,36% ao ano acima da inflação. Esse é um número interessante para a gente ter na hora de avaliar se vale a pena ou não, né? 1,36% ao ano acima da inflação. Vamos combinar que não é lá essas coisas, né? O que você pode pensar a partir daí? Mas espera aí, se eu compro além dessa valorização, eu também vou alugar. E aí eu vou ter um rendimento muito superior. Poxa, é verdade. Mas será que é verdade do jeito que a gente imagina, calculando de cabeça? Olha só, quanto será que custa um aluguel para você receber hoje em dia? Claro que varia conforme imóvel, cidade, né? Mas é alguma coisa ali por volta de 4,5% ao ano. Isso dá um pouquinho menos de 0,4% ao mês. Você, claro, pode fazer suas próprias contas, mas eu vou usar esse dado como exemplo aqui,
ele é bastante representativo, eu moro aqui em São Paulo. Se usar esse dado, a gente precisa lembrar que esse é o dinheiro que o inquilino paga, mas não é o dinheiro que quem alugou recebe. Por quê? A gente precisa lembrar o seguinte, tem alguns períodos nos quais o imóvel não vai estar alugado. E aí, não é que a rentabilidade é zero do aluguel, ela é negativa, porque você passa a ter custos de IPTU e muitas vezes de condomínio, né, que às vezes são até caros. Então, tem que prever esse período de vacância e jogar os custos que existem ali também. Além disso, quando você recebe um aluguel, isso é renda tributável e você tem que pagar imposto de renda. E como renda tributável, a alíquota pode ser de até 27,5%. Além disso, você pode ter custos com a imobiliária para fazer a gestão disso e também um custo que o proprietário tem que o inquilino não tem, que é a de manutenção estrutural do imóvel, aquelas normalmente mais caras, sabe? Bom, na hora que você coloca umas médias para esses valores e tira do percentual que você ia receber, cai bastante, tá? Isso chega a ser de aproximadamente líquido 1% ao ano, ou seja, o valor do aluguel que você recebe de verdade é por volta de 0,1% ao mês, na maior parte dos casos, quando você desconta tudo isso. Então, ele é muito pequeno. Quando você soma aquela valorização do imóvel com o aluguel, a gente chega num número de aproximadamente 2,4%, porque lembra, era 1% aqui e 1,36% lá. Então, eu vou arredondar aqui, 2,4% ao ano acima da inflação. Já é melhor lá do que o que tinha, mas também não é exatamente o que muitas vezes a gente pensa sobre um bom retorno, né? 2,4% ao ano acima da inflação. E a gente precisa levar em conta que o seu dinheiro fica preso, né? Se você precisar dele, não tem como tirar de lá assim fácil, ou você vai perder muito dinheiro para tirar de lá. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que essa valorização sobre a qual a gente está falando, aí 1,4, né, que a gente usou lá, ela é a média do mercado. E no mercado, a gente tem imóveis novos sendo lançados e os antigos, né, que vão, em geral, perdendo valor relativamente aos novos ano a ano. Se essa é a média do mercado, que inclui os novos, o seu, que vai ficando mais velho ano a ano, tende a render um pouquinho menos do que isso, tá? Mas é difícil de calcular. Por fim, eu queria bater um papo com você sobre, poxa, mas é para morar, eu alugo ou compro? Então, você já ouviu falar que pagar aluguel é jogar dinheiro fora? Então, é mentira, tá? Não acredita nisso, porque não é. Porque se você tem dinheiro para comprar o imóvel e você vai lá e compra, o que acabou de acontecer é que esse dinheiro deixou de trazer retorno para você nos investimentos financeiros. Esse é um custo que você teria. Então, se o seu dinheiro está no mercado financeiro, ele rende e você paga aluguel. Ou ele está no imóvel, ele não rende e você não paga aluguel. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Mas além da questão financeira, vale a pena você avaliar alguns outros quesitos, como, por exemplo, flexibilidade. No aluguel, você vai ter muito mais flexibilidade. Em compensação, você não vai poder fazer tudo o que você quiser no imóvel, né? Então, você tem que balancear essas duas coisas. Se você for fazer um financiamento, você tem que pensar que você vai se comprometer no longo prazo. Será que a sua vida vai estar do mesmo jeito durante todo esse prazo? Sua necessidade de tamanho de imóvel, de local de imóvel, sua renda para poder pagar o financiamento, eles vão se manter estáveis ou vão estar tranquilos durante todo esse período? Não sei. E também a liquidez, né? Se você precisar do dinheiro, cadê? Ele está lá no imóvel. E falando nisso, isso não é só um ponto negativo, tá? Porque quando você imobiliza o dinheiro no imóvel, ele tem uma questão que é você não gasta aquele dinheiro com coisas que você pode se arrepender depois, né? Então, sabe aquele, tô morando de aluguel e aí é mais barato e aí eu guardo o dinheiro e compro o imóvel. Beleza, se você guardar o dinheiro, né? Então, existem tentações a todo momento que nos fazem querer gastar. Então, ter o dinheiro imobilizado tem prós e contras. Os prós é que você não vai mexer nele, então você está se forçando, inclusive no financiamento, a guardar dinheiro. Agora, se você precisar dele, você pode ter problemas razoavelmente graves. E, falando em custos, lembra do 0,37% que a gente falou lá? A 4,5% ao ano, né? Se você tiver uma boa carteira de investimentos financeiros,
é mais ou menos equivalente o retorno. Então, se você tiver o dinheiro investido, pegar esse retorno e pagar o aluguel, vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Os dois também rendendo acima da inflação, esse 4,5%. Então, se você pegar o dinheiro, comprar o imóvel, você deixa de ter esse retorno e deixa de ter a despesa. É razoavelmente equivalente. Claro que depende do imóvel, do bairro, de cada situação específica, mas é uma boa média. Agora, se você colocar nessa conta um financiamento, aí não, né? Aí vai ficar bem mais caro, porque você está acrescentando a uma conta equilibrada um custo que vai ser ali 7, 8, 10% ao ano de custo efetivo total. E aí realmente comprar um imóvel fica muito mais caro. Então, se você refletir sobre todas essas questões, você pode deixar de tomar eventualmente uma decisão apressada, no calor do momento, com a emoção à flor da pele, que pode ser prejudicial e te comprometer por um longo espaço de tempo. Reflita sobre essas questões, seja se for para comprar um imóvel para morar ou alugar, ou mesmo para investir num imóvel, como investimento mesmo. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que você deve desembolsar uma boa parcela do seu patrimônio para isso, prejudicando a diversificação? Ou você deve diversificar mais e quando você tiver mais dinheiro, usar um pedaço não tão grande para comprar imóveis? Só para você ter uma ideia, em algumas pesquisas internacionais, famílias muito ricas têm por volta de 17% do patrimônio alocado em imóveis para investimento. Então, ok, 10%, 15%, o que me espanta é gente que coloca 80%, 90% do patrimônio em investimento em imóveis, aí não me parece uma boa estratégia para diversificação. Mas, enfim, cada caso é um caso, e se você quiser saber mais sobre isso, fale com o planejador financeiro da Fiduc. Ele pode te ajudar a fazer essas contas para você. Obrigado e até a próxima.